Olá, bem-vindos novamente ao IOB Marcato Concursos Públicos Preparatórios para as Carreiras Jurídicas Públicas. Então, nós iniciamos aí nossa disciplina com contratos administrativos, vendo os aspectos iniciais, as disposições gerais, a legislação aplicada. E hoje nós vamos tratar especificamente, aí no seu vídeo, sobre a natureza jurídica, uma discussão doutrinária interessantíssima dos contratos administrativos. Vamos lá? Então, a natureza jurídica é uma discussão doutrinária cujo conhecimento é indispensável à compreensão de vários aspectos e é um assunto solicitado também bastante em concursos públicos. Então, aqui é importante que vocês me acompanhem para eu delimitar especificamente que existem 3 correntes doutrinárias que tratam e discutem a natureza jurídica dos contratos administrativos, né? Então, assim, essas 3 correntes doutrinárias, por sorte de vocês que irão prestar concursos públicos, elas estão bem delimitadas e existe já uma corrente majoritária que é a que é solicitada nos concursos públicos. Mas eu não vou pular direto para a majoritária, não, justamente porque essa aula é fundamental para que vocês saibam toda a discussão que existiu acerca dessa natureza jurídica e por que se formou essa corrente majoritária, que inclusive é seguida pela legislação. Então, são 3 correntes, eu preparei aqui para vocês, hoje a explicação, essa aula vai ser só sobre isso, explicação específica para a discussão da natureza jurídica. Então, olha só, a primeira corrente é aquela que nega, vejam só, nega a existência de natureza jurídica contratual aos ajustes celebrados pelo poder público. Nós vamos ver quais são os argumentos dessa corrente jurídica. A segunda corrente, ela entende que todo ajuste contrato celebrado pela administração tem sempre a natureza de contrato administrativo, submetido, portanto, a regras integralmente de direito público. E a terceira corrente, que é a majoritária, vocês tranquilamente podem adotar, por sorte, esta nos concursos públicos, é aquela que admite que hajam contratos regidos integralmente pelo direito público, que são os contratos administrativos, e também prevê a possibilidade de contratos regidos pelo direito privado, parcialmente derrogado pelo direito público, mas ela prevê essa possibilidade, essa é a majoritária, mas vamos lá, a exposição? Então, a primeira corrente, é interessantíssimo que a primeira corrente ela tem argumentos relevantes para a reflexão do direito público, muito embora ela não seja majoritária, ela está de certa forma ultrapassada, ainda assim essa discussão é significativa para a compreensão da natureza jurídica. A partir dessa discussão doutrinária que se entendeu bem os contratos administrativos e sua natureza jurídica. Então vamos aos argumentos apresentados para aqueles que negam a existência contratual do contrato administrativo ou dos ajustes celebrados pela administração pública. Então, seguindo aqui os argumentos. Então, a primeira corrente, não haveria autonomia da vontade, né? Nem para a administração, nem para o particular. Gente, isso é interessante mesmo, porque quando a administração celebra os seus ajustes, ela tem por trás a legislação, ela tem por trás cláusulas regulamentares importantes, e ela não tem essa liberdade toda ao celebrar os contratos, ela não pode escolher nem com quem ela vai celebrar esses contratos, como regra geral, tem que abrir o procedimento licitatório. Então, não haveria autonomia da vontade, nem para a administração, nem para o particular, né? O particular também não, o particular muito menos, né? Uma minuta do futuro contrato integra o edital da licitação, então ele não tem liberdade para celebrar esse ajuste e estipular as cláusulas. O contrato não faz lei entre as partes, lex inter partes, por quê? Porque, na realidade, ele já vem com essas cláusulas pré-determinadas e a administração sempre pode instabilizar o ajuste tendo em vista a consecução de interesses públicos. Então, esse argumento também é interessante. Logo, não haveria toda essa pacta sunt servanda, ou seja, o contrato
ele não vincularia de forma perene, tal qual lei, as partes, justamente porque a administração ela tem a supremacia de instabilizar essa relação jurídica e determinar alterações unilaterais, rescisões unilaterais. Então, esse argumento aí, argumento forte, a gente vai ver que está, de certa forma, ultrapassado, mas é importante que se saiba porque nós compreendemos os contratos administrativos. Depois, se a administração ela maneja interesses públicos que se impõem com supremacia, não haveria, por fim, a igualdade entre essas partes, né? Então, a administração está em supremacia, ela instabiliza algumas cláusulas buscando o interesse coletivo, logo, onde estaria esta igualdade entre as partes que pressupõe os ajustes celebrados com autonomia, entre aspas, da vontade. Então, quanto à natureza jurídica dos contratos, essa primeira corrente, ela é a corrente que é de Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, né? Ele foi o principal expoente da corrente que nega a natureza contratual aos ajustes celebrados, com base no argumento de que, na realidade, os interesses públicos, os bens públicos seriam res extra commercium, não estariam à livre disposição da administração, que está vinculada à consecução dos interesses coletivos, que se modificam, logo ela tem essa possibilidade de instabilizar as avanças, os ajustes, né? Então, essa primeira corrente, Oswaldo Aranha, pai de Celso Antônio Bandeira de Melo, um grande jurista da área do direito administrativo, trazendo essas reflexões que às vezes são reproduzidas também ali no curso de Direito Administrativo da Malheiros, do Celso Antônio Bandeira de Melo, e que tem argumentos interessantes, mas que hoje em dia já não são mais adotados ali, principalmente nos concursos públicos, né? Então, objeção à primeira corrente, né? Existem aí, vamos argumentar, as objeções existentes, né? Os poréns, né? Primeiro, não é o fato de as cláusulas serem fixadas unilateralmente que destitui o avançado de sua natureza contratual. É importante que a gente traga também uma reflexão sobre a transformação dos contratos, nem dos contratos administrativos, nos contratos em geral do século XIX para o século XX. Então, prestem atenção aqui, isso vocês naturalmente veem também em contratos no âmbito do direito privado, mas como nós temos contratos administrativos, é importante que se saiba que o século XIX era o século em que predominou a autonomia da vontade, a questão de se pressupor que haveria uma certa igualdade na estipulação de cláusulas contratuais. Atualmente, principalmente com a passagem do século XX, agora estamos até no século XXI, né, mas sobretudo com o século XX, com a sociedade de massas, com as transformações existentes nas relações sociais, nós temos uma situação em que aquele pressuposto de consensualismo existente no século XIX já não existe mais no século XX, à medida em que não só no direito público, mas no direito privado, isso quem trata bem Orlando Gomes, né, no direito privado, também esse consensualismo todo, essa igualdade toda de sentar as partes e delimitar cláusulas, isso caiu por terra, né? Na atualidade, nós temos aí, na sociedade de massas, uma realidade muito grande de celebração de contratos de adesão, com um dirigismo contratual muito grande por parte do Estado, sabendo que as partes, na prática, não estão em condições de igualdade, então, na locação, são contratos vários, né? O contrato de trabalho já vem regulamentado também, várias normas, às vezes, de ordem pública, no próprio direito privado, que exigem que se sigam requisitos legais, não só no âmbito do direito administrativo. Logo, esses argumentos apresentados pelo Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, hoje em dia, eles já não colam nem no âmbito do direito. Evidentemente que os interesses públicos são indisponíveis, mas, por exemplo, dizer que a ausência de igualdade descaracterizaria a natureza contratual, isso nem no âmbito do direito privado, quanto mais no âmbito do direito público, né? Espero até que esses assuntos caiam aí numa segunda fase ou numa prova oral, porque aí vocês podem desdobrar aspectos históricos que são relevantes de forma mais tranquila para demonstrar aí para a banca esse conhecimento importante que está sendo relembrado aqui no âmbito do direito, né? Então, prosseguindo aqui,
Ainda há, por que são contratos administrativos? Né? Porque ainda há, aqui olha lá, a liberdade de formação do vínculo. Né? Então, ninguém é obrigado a celebrar contratos administrativos, a participar de licitação. As pessoas vão porque querem, diferentemente, às vezes, do ato administrativo no geral, que é impositivo, imperativo. Então, a administração contrata se há conveniência e oportunidade, reservas orçamentárias, respeitando os limites da lei. E é uma prerrogativa de alteração unilateral que não significa ausência de força vinculante do ajuste. Né? Então, ainda existe, subsiste a pacta sunt servanda. A segunda corrente doutrinária, por sua vez, é aquela que defende que todo contrato celebrado pela administração seria submetido ao regime integralmente público, a todas essas prerrogativas e sujeições. Então, aí um expoente importante, Roberto Dromi, né, que traz essa determinação que é seguida por parcela da doutrina, hoje em dia cada vez menos, mas é importante que se saiba dessa distinção. Então, sempre haveria obediência, aqui a competência, a forma, ao procedimento e à finalidade de interesse coletivo, que Agostinho Gordilho também segue essa determinação, né? É um jurista da Argentina que disponibilizou toda a obra dele, é que vocês saibam, na web, né? Vocês podem acessar, é muito interessante, evidentemente que está em espanhol, mas é uma obra de relevo, traduz esse pensamento. E aí vamos agora, por fim, para a corrente majoritária. Até ela é majoritária porque ela tem embasamento legal na Lei 8666, né, que é aquela que entende que haveria tanto a celebração de contrato administrativo submetido integralmente ao regime público, como também a administração pode celebrar alguns contratos regidos pelo direito privado, mas parcialmente, evidentemente, conforme exposto, derrogados em alguns aspectos, competência, finalidade, por normas de interesse público, por normas de regime jurídico público. Então, vejam só, terceira corrente doutrinária, a administração pode celebrar contratos em diferentes regimes, predominantemente público ou não. Então, aí o requisito legal, vejam, artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1º da Lei de Licitações e Contratos. Então, contratos que se regem, prevê a Lei de Licitações e Contratos. Prestem atenção, contratos que se regem predominantemente por direito privado existem, parcialmente derrogados no que couber pelas normas de direito público. Então, contrato de locação, né, em que a administração seja locatária, se rege por aquelas regras, né, seguro. Alguns contratos a administração, ela celebra em regime privado e aí derrogado em alguns aspectos por normas de direito público. Então, seguro, financiamento, locação em que o poder público seja locatário, são um rol exemplificativo da lei desses contratos que são regidos pelo direito privado e aí parcialmente derrogados. Ou seja, parte da doutrina estabelece uma distinção, fala, vejam só, contratos administrativos são os que obedecem integralmente ao regime público, com a incidência das cláusulas exorbitantes, caso em que a disposição do direito privado são interpretadas em caráter supletivo, como nós vimos já, né? E para finalizar aqui a nossa questão de concurso. Vejam só, caiu aqui na CESP. Com relação aos contratos, todo contrato celebrado pela administração pública será considerado um contrato administrativo? Vejam, errada. Errada porque a Lei Geral de Licitações prevê no seu bojo a corrente doutrinária que especifica e admite celebração de contratos regidos predominantemente por normas de direito privado. Então, não errem mais esse aspecto, reflexo dessa corrente majoritária da doutrina com base em disposição legal, por isso ganha maior força normativa, que admite contratos da administração regidos por direito privado, que são gênero, e aí nós temos contratos administrativos, esses sim, regidos integralmente pelo direito público. Então,
Muito obrigada e espero que não errem mais esse aspecto ou que fixem com maior força depois desta nossa aula.